Às vezes, a vida nos empurra para escolhas que nunca pensamos em fazer, mas que acabam definindo quem nos tornamos. Essa história chegou até mim de alguém que viveu um daqueles momentos que mudam tudo, cheio de coragem, dúvidas e descobertas. Enquanto lia, me pegava imaginando como seria estar ali ao lado dessa pessoa, ouvindo os sons da noite e tentando decifrar o que havia de tão perturbador. Mas antes de começarmos, só quero avisar que hoje abri o clube de membros do canal. Por um valor bem simbólico, você tem acesso a emojis personalizados para usar nos comentários. Você ganha selos de fidelidade e também ajuda o canal. Se quiser ser um membro dessa nossa comunidade, basta clicar em Seja Membro aqui abaixo do vídeo. Bem, vamos continuar. Quem nos conta esse primeiro relato é o Leonardo. Boa noite, Dom. Quero contar uma história breve, mas que me deixou inquieto por muito tempo. No ano de 2001, enfrentei sérias dificuldades com minha família, a ponto de precisar tomar uma decisão radical. Eu tinha 19 anos recém-completados e, com a situação insustentável, decidi sair de casa. Felizmente, desde os 16 eu já trabalhava e havia conseguido juntar um bom dinheiro. Não era nenhuma fortuna, mas suficiente para emergências. Com isso e meu emprego que consegui manter, me mudei para uma vizinhança em São Paulo, nas proximidades do terminal Tietê. Sem referências ou ideia da qualidade do lugar, aluguei ali no mesmo dia. Era isso, ou passar a noite na rua ou num hotel, algo que eu queria evitar a todo custo. A senhora que alugava as casas foi extremamente gentil e, sensibilizada pela minha situação, ofereceu uma das 4 pequenas casas do terreno. Eram 2 localizadas ao fundo e outras 2 próximas à entrada, com um pátio central. O cansaço daquele dia me impediu de perceber qualquer coisa estranha. Apenas arrumei o essencial, me acomodei e adormeci na casinha simples, mas acolhedora. A primeira noite foi tranquila, mas já na segunda, algo me chamou a atenção. Voltei do trabalho à noite, me preparei para dormir e, já deitado, ouvi um som vindo do banheiro, a cerca de 4 metros da cama. Era como se alguém estivesse mexendo nas portas de um armário acima da pia. O som do ranger era nítido e parecia que alguém estava remexendo nas poucas coisas que eu tinha ali. Um enxaguante bucal, caixas de bicarbonato, nada além disso. Depois de alguns instantes, o barulho cessava com o fechamento das portas. O medo tomou conta de mim. Minha primeira reação foi imaginar que alguém havia entrado, mas logo percebi que isso era impossível. Eu estivera no banheiro minutos antes e não havia sinal de entrada. Levantei-me, caminhei até lá, chamando alto se havia alguém. Nenhuma resposta. Quando abri a porta, tudo estava como eu tinha deixado. O armário fechado, os objetos em ordem. Apesar de confuso, tentei me convencer de que tinha imaginado o som, mas o ruído tinha sido tão claro. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. O mesmo som, o ranger da porta do armário, objetos sendo mexidos e depois o fechamento. Levantei mais uma vez e encontrei tudo como estava. A repetição me deixou apreensivo, mas acabei dormindo ao me convencer de que o barulho talvez viesse do vizinho, através da pequena janela do banheiro. Foi esse pensamento que me acalmou o suficiente para não sucumbir ao medo naquela noite. Na manhã seguinte, ao sair de casa, decidi dar uma olhada nos arredores da vizinhança. Minha intenção era verificar se a janela do meu banheiro poderia, de alguma forma, estar conectada à do vizinho. Porém, como minha casa ficava no fundo à direita, percebi que isso era impossível, já que a janela dava direto para a parede que separava o terreno baldio da vizinhança. Ainda naquele dia, liguei do trabalho para a senhora que me alugou a casa. Senti uma mistura de vergonha e receio de parecer ingrato, pois ela havia sido tão acolhedora comigo no momento em que mais precisei. Felizmente, ela não encarou minha ligação como uma reclamação. Foi então que me contou algo inesperado. Jovem, me parte o coração ouvir isso, mas olha, você é a 3ª pessoa que me diz que acontece algo estranho nessa casa. Teve uma inquilina que morou lá por uns 8 meses, mas ela nunca mencionou nada. Espero que não tenha acontecido nada com ela. Quando ofereci a casa para você, achei que essas coisas já tinham parado. Mas não se preocupe, se quiser pode mudar para a casa da frente hoje mesmo. Ela está vaga e é igualzinha.
Depois eu resolvo o que fazer com aquela casa. Aceitei a troca imediatamente e depois disso tudo ficou tranquilo. Meses mais tarde, consegui um lugar mais perto do trabalho e me mudei de vez. Antes de ir embora, perguntei à senhora sobre aquelas ocorrências. Ela me disse que nunca soube a origem, mas vários antigos moradores relatavam coisas parecidas, sons que pareciam indicar a presença de alguém mais na casa. Algumas vezes, ouviam barulhos na cozinha, outras na sala e, no meu caso, no banheiro. Até hoje a vizinhança existe. Foi reformada há alguns anos e está bem bonita, mas não sei se o que passei continua acontecendo por lá. Há quem diga que isso é algo chamado ecos, uma espécie de energia residual. Seriam como rastros de rotinas que alguém realizou ali muito tempo atrás, possivelmente de um morador que já não está mais neste mundo. Talvez isso tenha ocorrido até mesmo antes de o lugar ser transformado em uma vizinhança. E você, o que acha? Compartilhe sua opinião, é sempre bom ouvir outros pontos de vista. Eu adoro ler os comentários e interagir, vocês já sabem disso. Obrigado de verdade por sempre estarem por aqui. Foi no meu segundo ano na faculdade que me vi curioso sobre a chamada Dark Web. Durante um módulo de cibersegurança, o tema surgiu em um seminário, sendo apresentado como uma espécie de dimensão secreta da internet, algo cercado por mistério e pouca compreensão. A partir daí me aprofundei. Li textos, assisti a vídeos, alguns alarmistas, outros mais técnicos, e fui cativado pela ideia de uma rede escondida sob a superfície da web comum. Não vou negar que o lado obscuro despertava certa curiosidade, mas meu interesse principal estava nas questões tecnológicas, na estrutura por trás disso e nas implicações que aquilo poderia ter para o futuro da internet. Descobrir como acessar a Dark Web foi mais simples do que eu imaginava. Comecei baixando o navegador Tor, projetado para garantir anonimato ao redirecionar dados por diferentes servidores operados voluntariamente. Depois, por precaução extra, usei uma VPN para adicionar mais uma camada de proteção. Navegar nessa rede, no entanto, é bem diferente do que estamos acostumados com ferramentas como o Google, onde tudo é organizado e fácil de buscar. Na Dark Web, você depende de diretórios como a Hidden Wiki para encontrar endereços .onion, ou de fóruns onde pessoas mais experientes compartilham dicas. Só depois de estudar bastante e me sentir seguro, comecei a explorar por conta própria. As primeiras coisas que encontrei me deixaram entre intrigado e desconcertado. Havia recursos focados em privacidade digital, como guias para usar aplicativos de mensagens criptografadas, e-mails seguros e formas de evitar vigilância. Apesar da má fama, percebi que muitos desses materiais eram usados por jornalistas ou ativistas que viviam sob governos repressivos. Era um uso legítimo que eu nem havia considerado antes. Também me deparei com pessoas comuns que simplesmente priorizavam sua privacidade digital, algo que fez bastante sentido para mim. No entanto, não demorou muito para que eu topasse com lados mais inquietantes. Alguns usuários tinham crenças preocupantes, como os que alegavam ser vítimas de gangstalking. Esse termo se refere à ideia de que alguém está sendo alvo de uma perseguição orquestrada por um grupo organizado, que supostamente controla vigilância, intimidações públicas e até atos de sabotagem. Embora existam casos isolados de assédio coordenado, a maioria dos relatos não apresenta evidências concretas e, frequentemente, estão ligados a quadros de paranoia, ansiedade ou outros transtornos psiquiátricos. A intensidade dessas crenças faz com que muitos interpretem situações corriqueiras como ameaças deliberadas, gerando impactos devastadores em suas relações pessoais e familiares. O que observei no fórum de gangstalking era, ao mesmo tempo, desolador e perturbador. A vida de muitas pessoas havia ruído por completo, e em vez de buscarem apoio de seus entes queridos, elas se isolavam, criavam comunidades fechadas na internet e reforçavam mutuamente suas crenças distorcidas, e em alguns casos, isso parecia levar a desfechos trágicos.
O que começou para mim como uma curiosidade acadêmica, rapidamente se transformou em uma reflexão mais profunda sobre privacidade, vigilância e a forma como a tecnologia influencia nossas liberdades. Percebi que a Dark Web em si não era boa nem má. Tratava-se apenas de uma ferramenta cuja moralidade dependia do propósito de quem a utilizava. Conforme me aprofundava, no entanto, era inevitável cruzar com o lado mais obscuro desse universo. Foi um processo gradual, como remover camada após camada de algo que você não sabe sequer realmente encarar. Encontrei referências a mercados onde itens ilegais eram comercializados e fóruns onde práticas antiéticas ou claramente criminosas eram debatidas sem rodeios. Eu não procurava por esse tipo de coisa, mas elas apareciam de forma espontânea no meio de conteúdos aparentemente inofensivos. Entre as histórias mais inquietantes estavam os boatos sobre as chamadas Red Rooms. Falava-se que esses espaços transmitiam, ao vivo, acontecimentos inimagináveis para espectadores dispostos a pagarem criptomoedas. Alguns descartavam essas histórias como mitos exagerados ou completamente fictícios, criados para perpetuar o mistério sombrio da Dark Web. Outros, porém, relatavam detalhes assustadoramente específicos, como links escondidos e valores exorbitantes cobrados para acessar essas transmissões. Apesar de nunca ter encontrado qualquer prova concreta da existência dessas salas, a ideia por si só já era perturbadora. O que mais me chamava a atenção nos cantos mais obscuros da Deep Web era a maneira casual com que alguns usuários discutiam assuntos moralmente repugnantes, como se fossem tópicos banais ou curiosidades triviais. Parecia que nesse espaço as regras sociais haviam desaparecido e o anonimato dava margem para que qualquer coisa, por mais abominável que fosse, prosperasse. Ainda assim, eu me esforçava para lembrar o motivo que me levara até ali, compreender, não participar. Evitava clicar em links duvidosos e me mantinha longe de áreas que claramente não eram para mim. Mas era impossível ignorar o peso do que a Dark Web representava. Para cada serviço de comunicação segura ou fórum de ativismo, havia um lado sombrio espreitando nas sombras. Os rumores sobre essas Red Rooms continuaram a me intrigar conforme eu explorava mais. Eles surgiam em discussões de fóruns e chats, mas sempre de maneira vaga, sem confirmação. No início, eu os rejeitei como meras lendas urbanas, frutos de imaginações férteis. Contudo, à medida que lia mais relatos, a sensação de que poderia haver algo real por trás daquelas histórias começou a crescer. Era um quebra-cabeça inquietante, e eu não sabia se queria mesmo montá-lo, mas ainda assim não conseguia evitar a vontade de tentar descobrir a verdade. Minha investigação começou em fóruns onde participantes afirmavam ter informações exclusivas. As mensagens eram enigmáticas, repletas de frases cifradas e referências ambíguas. Algumas descreviam as Red Rooms como transmissões ao vivo pagas, nas quais atrocidades eram cometidas sob a lente de uma câmera, muitas vezes a pedido dos espectadores. Outros alegavam que isso era impossível, citando as limitações técnicas para fazer streams anônimas no Tor. Mesmo assim, certos relatos traziam detalhes tão específicos que me faziam imaginar se algum canto sombrio da internet não havia realmente tornado isso viável. Segui essas pistas com extremo cuidado, navegando entre fóruns, chats privados e diretórios obscuros. Quanto mais me aprofundava, mais o ambiente parecia se transformar. Pesado, carregado de uma inquietação difícil de ignorar. Me deparei com sites de aparência sinistra, páginas simples em preto e branco cheias de links suspeitos. Alguns exigiam credenciais ou pagamentos em criptomoedas para avançar. Hesitei. Não queria cruzar um ponto sem retorno, mas a necessidade de saber, de entender, me impulsionava. Aqueles links eram apenas falsos atalhos ou a entrada para algo real. Os momentos mais angustiantes surgiram ao encontrar relatos de pessoas que afirmavam ter participado dessas transmissões. Elas falavam de convites enviados por meios criptografados, preços exorbitantes pagos em Bitcoin e acessos curtos a streams hospedadas em servidores obscuros. Tudo parecia saído de um pesadelo,
mas a riqueza de detalhes tornava aquilo perturbadoramente crível. Nunca encontrei evidências concretas, nenhum link funcional, nenhuma prova sólida, mas o próprio ato de buscar já era sufocante. Cada clique trazia o risco de esbarrar em algo horrível ou ultrapassar uma barreira moral que eu não queria cruzar. No final percebi que a existência ou não das Red Rooms quase não importava. A busca por elas já havia me mostrado algo profundamente inquietante: a capacidade humana de imaginar o pior. Desliguei o computador com o coração pesado, aliviado por não ter encontrado o que procurava. Os boatos permaneceram como boatos, mas a obscuridade que percebi no caminho parecia tão real quanto qualquer evidência. Mesmo assim, a sensação de estar tão perto de algo desconhecido me atraía de volta. Lembro nitidamente do momento em que finalmente encontrei o que buscava. Foi o clímax de semanas coletando pistas difusas, rastreando rumores e conectando fragmentos de um enigma que eu não sabia se queria realmente desvendar. Tudo aconteceu de repente, depois de horas navegando entre fóruns sombrios e links inativos. Uma nova postagem apareceu em um dos lugares mais obscuros da rede, escrita por alguém que jurava ter acesso a uma Red Room verdadeira. A mensagem era curta, uma descrição vaga, um link criptografado e a exigência de pagamento em Bitcoin. Minha hesitação foi instantânea. Cada fibra do meu ser gritava para parar, fechar tudo e nunca mais voltar. Mas a curiosidade que me trouxera até ali me prendeu. Enviei o valor solicitado, uma quantia que me deixou nauseado ao vê-la desaparecer da minha carteira digital, e segui as instruções. O link me levou a uma página completamente branca, onde havia apenas um contador regressivo. Parecia surreal, como se eu tivesse entrado em um roteiro de filme de terror. Esperei, com o coração disparado e uma avalanche de dúvidas sobre cada escolha que me conduzira até aquele ponto. Assim que o cronômetro chegou ao fim, a tela piscou, e um vídeo granulado começou a ser exibido. O cenário era frio e clínico, iluminado por luzes fluorescentes intensas que projetavam sombras duras nas paredes. No centro, um homem de jaleco branco se movia entre equipamentos dispostos de forma improvisada. Monitores médicos, mesas metálicas e ferramentas cujo propósito eu não queria sequer imaginar. A câmera se deslocou lentamente, revelando uma pessoa amarrada em uma das mesas. Ela estava desperta, mas o terror em seu rosto era evidente. Apesar da má qualidade do áudio e da mordaça que a silenciava, seus gritos abafados podiam ser ouvidos. Ao lado do vídeo, um painel de bate-papo se enchia de mensagens em tempo real. Usuários anônimos digitavam pedidos ao anfitrião, alguns incentivando-o a continuar, outros sugerindo atos ou experimentos específicos. O que mais me assustava não era apenas o que eu via, mas a forma como o público reagia. Parecia um espetáculo, uma atração a ser consumida, enquanto a pessoa amarrada era tratada como se não fosse humana. Não sei se eles acreditavam que tudo era encenado, mas para mim aquilo parecia brutalmente real. Os procedimentos começaram e eu mal conseguia assistir. O homem utilizava injeções, correntes elétricas e outros dispositivos que pareciam projetados para testar limites de dor e reações do corpo. A vítima se debatia e soltava gritos de desespero, enquanto a audiência implacável reagia com entusiasmo. Cada pedido era mais abominável que o anterior. O que vi não era apenas violência, era uma demonstração de crueldade sem máscaras, revestida de um verniz pseudocientífico que tornava tudo ainda mais perturbador. Não sei dizer por quanto tempo permaneci assistindo. Quando finalmente me obriguei a fechar o navegador, foi como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Fechei o laptop com força e fiquei ali, parado, sentindo um vazio esmagador. Um misto de culpa e nojo tomou conta de mim. Aquilo que antes parecia uma história impossível, agora se revelava real e muito pior do que qualquer rumor ou mito. Naquela noite deletei tudo. Apaguei o navegador Tor, removi minha carteira de Bitcoin e limpei todos os rastros das minhas buscas. Não queria nenhuma conexão com aquele mundo horrível que eu havia acessado. No entanto, as imagens permaneceram na minha mente. Elas se fixaram como cicatrizes, impossíveis de apagar.
Acho que vou carregar isso comigo pelo resto da vida. Me chamo Josué, e até hoje não sei exatamente o que me levou a aceitar aquela viagem. Talvez fosse uma fuga da rotina ou a necessidade de me desafiar, enfrentando meus medos. O que sei com certeza é que eu não poderia imaginar o quanto aquela jornada transformaria minha vida. Foi durante o verão de 2007 que meus amigos e eu decidimos explorar as densas florestas próximas ao vulcão Vila Rica, localizado no sul do Chile, próximo à cidade de Pucón, na região da Araucania. Procurávamos algo diferente, uma experiência que nos desconectasse da agitação da cidade e nos mergulhasse na imensidão da natureza. O grupo era composto por 5 pessoas. Eu, Heitor, que assumia naturalmente o papel de líder. Valquiria, sempre com sua câmera a postos, pronta para registrar cada momento. Clarice, a nossa perita em mapas e direções. E Lucas, cuja animação parecia mais ligada às cervejas na mochila do que ao trajeto em si. A floresta nos recebeu com uma majestade silenciosa. Árvores tão altas e antigas que pareciam tocar o céu, enquanto o ar fresco trazia o cheiro de resina misturado ao solo úmido. Era o cenário perfeito para a aventura que tanto desejávamos. Ao chegarmos ao pequeno vilarejo, ponto de partida da nossa excursão, paramos em uma venda para comprar o que faltava. Foi ali que conhecemos Ezequiel, um senhor de olhar tão profundo quanto as sombras entre as árvores. Enquanto acertávamos as contas, ele nos observava com uma expressão que mesclava curiosidade e uma certa inquietação. "Para onde vão?" perguntou, cruzando os braços. "Vamos explorar as florestas perto do vulcão", respondeu Heitor com entusiasmo. "Nosso objetivo é encontrar as árvores mais antigas." Ezequiel sacudiu a cabeça devagar, soltando um longo suspiro. "Não deveriam ir tão longe. Há lugares na floresta que não são para vocês. Ouçam meu conselho. Fiquem nas trilhas demarcadas." Valquiria, sempre cética, deu uma risada curta. "E o que pode acontecer se nos desviarmos um pouco? Vamos nos perder?" "Isso seria o menor dos problemas, moça. O que está além dos limites não perdoa quem o desafia." O tom sério do ancião calou até Lucas, normalmente imune a qualquer alerta. Ezequiel se inclinou para mais perto, quase sussurrando. "A floresta tem um guardião. Não é humano nem bicho. É algo que vocês não devem ver, porque se virem, jamais serão os mesmos." Heitor apenas sorriu, cheio de autoconfiança. "Não se preocupe, Ezequiel, sabemos nos virar." O velho balançou a cabeça, resignado, e nos deu um último aviso. "Se encontrarem algo estranho, não corram, não gritem e, principalmente, evitem encará-lo nos olhos. Ele não aceita ser desafiado." No dia seguinte, ignorando completamente as palavras de Ezequiel, começamos nossa caminhada. A princípio, tudo parecia tranquilo, e a floresta nos recebia quase como um refúgio encantado. Valquiria clicava sua câmera constantemente enquanto Clarice nos guiava com segurança pelas rotas indicadas no mapa. "Viram só? Não tem nada com o que se preocupar", disse Heitor, abrindo os braços com um sorriso confiante. "É só uma floresta." Porém, à medida que avançávamos, as marcas das trilhas começaram a desaparecer. Clarice olhava o mapa repetidas vezes, confusa. "Não faz sentido. Deveríamos ter encontrado uma clareira, mas aqui não há nada." "Talvez seja mais para frente", sugeriu Lucas, abrindo uma lata de cerveja com desinteresse. Pouco depois, nos deparamos com uma velha placa de madeira cravada no chão. Estava desgastada pelo tempo e coberta de musgo, mas ainda era possível ler: "Não continuar. Terreno perigoso." Heitor, como sempre destemido, sequer hesitou. "Não vamos parar aqui só por causa de uma plaquinha velha. Vamos seguir em frente." Depois de ultrapassarmos aquela placa, o cenário ao nosso redor começou a se transformar de um jeito inquietante. O ar parecia ter ficado mais gelado, e o silêncio que se instalou era quase opressor. Não havia mais o som distante de pássaros, nem o estalar dos galhos sob nossos pés. Era como se a floresta estivesse segurando o fôlego. "Vocês perceberam como tudo ficou quieto?" Valquiria perguntou.
os olhos se movendo rapidamente enquanto ela analisava o entorno. Fiz que sim com a cabeça, mas preferi não dizer nada. Havia algo estranho ali, algo que deixava cada passo mais pesado. Clarice, que normalmente era a mais tranquila do grupo, começou a dar sinais de desconforto. Isso está errado, não deveríamos estar aqui. Heitor, no entanto, se recusava a parar. Argumentava que precisávamos ir mais longe, que algo incrível certamente nos esperava adiante. Algo incrível como o quê? Rebateu Valquíria, irritada. Uma placa nos parabenizando por sermos idiotas teimosos? Antes que Heitor pudesse responder, um som estranho tomou conta do ambiente. Era grave, contínuo, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Ficamos imediatamente imóveis, tentando identificar de onde vinha. "O que foi isso?" murmurou Lucas, visivelmente assustado, algo incomum para ele. Ninguém disse nada. Permanecemos parados, quase sem respirar. O som, que parecia estar ao longe, foi se aproximando. E então o vimos. No início, achei que fosse apenas um tronco caído, mas quando aquilo se mexeu, entendi que não tinha nada de comum. Era uma criatura de aparência grotesca, baixa, com o corpo retorcido e movimentos que desafiavam qualquer lógica. O rosto era um misto perturbador de traços humanos e animais, mas o que realmente nos gelou foram os olhos, pequenos, fundos e repletos de uma raiva silenciosa. Ele se movia entre as sombras, observando-nos como se calculasse o próximo passo. "Esse é o guardião", sussurrou Valquíria, sem desviar o olhar. "Não se mexam", ordenou Heitor num tom quase inaudível. A criatura parou e por um momento que parecia não acabar, nos encarou. Então, de repente, soltou um grito ensurdecedor, um som que parecia rasgar o próprio ar ao nosso redor. Foi Lucas quem quebrou o silêncio. Ele gritou e saiu correndo descontrolado entre as árvores. A criatura o seguiu com uma agilidade absurda para algo tão deformado. "Lucas!" gritou Clarice, tentando correr atrás dele, mas Heitor a segurou pelo braço. Não podemos ir atrás dele. Precisamos sair daqui agora." Sem pensar, nós quatro corremos na direção oposta. Não víamos mais a criatura, mas seu grito continuava a ecoar pela floresta. Meu coração parecia prestes a explodir de tão rápido que batia. A floresta, que antes nos acolhera com serenidade, agora se transformara em um labirinto assustador. Corremos sem qualquer rumo, desesperados para encontrar o caminho de volta, mas parecia que a floresta conspirava contra nós. As árvores eram todas iguais, e os caminhos que antes pareciam tão óbvios haviam sumido, cobertos por galhos e folhas que não estavam ali antes. "A gente nunca vai sair daqui", gritou Valquíria, o rosto molhado de lágrimas. "Cala a boca", Heitor retrucou com firmeza. "Vamos sair, só continuem correndo." No entanto, algo dentro de mim dizia que não estávamos sozinhos. Sentia que algo nos seguia, algo que se alimentava do medo que transbordava de cada um de nós. Corríamos sem direção, cada um carregando a esperança de encontrar o caminho de volta ao vilarejo ou, ao menos, algum lugar que nos desse a sensação de segurança. Aquela floresta que no início nos parecia um refúgio calmo e encantador, agora se revelava como uma inimiga implacável. As árvores pareciam crescer a cada instante, suas copas bloqueando a luz, e suas sombras projetavam formas que pareciam nos observar e se mover em nossa direção. Minha mente não conseguia escapar de um único pensamento. O que havia acontecido com Lucas? Estaria ele vivo? Teria a criatura o alcançado? O grito estridente do guardião parecia ecoar sem fim na minha cabeça, acompanhando cada passo que eu dava. Heitor liderava nossa fuga, mas o que antes era confiança havia dado lugar a puro desespero. "Continuem!" gritava ele, mesmo sem dar sinais de saber para onde estávamos indo. Clarice, que normalmente era o equilíbrio lógico do grupo, vinha logo atrás de mim, ofegante e visivelmente abatida. Valquíria permanecia em silêncio, os olhos marejados enquanto sua câmera balançava inerte no pescoço, completamente esquecida. A luz do dia estava desaparecendo, trazendo consigo um frio que parecia penetrar até os ossos. Fizemos uma breve parada para recuperar o fôlego. Heitor abriu o mapa, mas era óbvio que ele não nos seria útil ali. As trilhas haviam sumido como se nunca tivessem existido. "O que vamos fazer?"
Perguntei, tentando soar mais calmo do que realmente estava. Só precisamos encontrar o caminho principal, respondeu Heitor, mas até ele parecia não acreditar nas próprias palavras. Foi nesse momento que ouvimos passos. No início eram suaves, quase imperceptíveis, mas logo ficaram mais altos, mais pesados. Imediatamente paramos, nossos olhos se movendo em todas as direções. Lucas? Valquíria murmurou, dividida entre esperança e terror. Os passos cessaram, mas o silêncio que veio em seguida foi rompido pelo mesmo som gutural de antes, profundo e perturbador, como se viesse das entranhas da terra. Não é o Lucas, sussurrou Clarice, apertando meu braço com força. Sem dizer nada, começamos a nos afastar daquele som, tentando caminhar rápido sem provocar alarde. Porém, parecia que o guardião não estava disposto a nos deixar partir. Ao atravessar um grupo denso de árvores, chegamos a uma clareira. O espaço era estranho, aberto, cercado por imensas árvores, e no centro havia um círculo de pedras dispostas com precisão quase cirúrgica. O solo dentro do círculo estava queimado, como se algo tivesse ardido ali recentemente. Clarice deu um passo para trás, pálida. Isso não é natural. Este lugar foi usado para algum tipo de ritual. Heitor, ainda preso à lógica, tentou minimizar. É só uma fogueira. Algum grupo de caçadores deve ter passado por aqui. Não seja idiota! Valquíria rebateu com raiva. Olhe para as pedras. Me aproximei com cuidado e vi do que ela falava. Gravados nas pedras estavam símbolos estranhos, representações de algo que parecia vagamente humano, mas distorcido, quase monstruoso. Olhar para aquilo me causava um profundo mal-estar. De repente, Clarice caiu de joelhos, segurando a cabeça como se estivesse com uma dor insuportável. O que houve? Perguntei, ajoelhando-me ao lado dela. Sua voz saiu fraca, quase como um sussurro. Valquíria levantou a câmera e focou na clareira. Quando olhou pelo visor, seu rosto empalideceu. Tem algo aqui, não podemos ver a olho nu, mas está aqui. Naquele instante, o ar ao nosso redor começou a vibrar. Um zumbido baixo e constante tomou conta da clareira, como se a própria floresta estivesse pulsando. As sombras das árvores se alongaram, movendo-se de forma anormal em direção ao círculo de pedras. Então o vimos novamente. Era ainda mais terrível do que antes. Seus membros retorcidos pareciam se esticar de maneira antinatural, e sua pele escura lembrava casca queimada. Apesar de seu andar desajeitado, seus movimentos eram rápidos, como se desafiando a lógica do que era possível. E aqueles olhos, pequenos, brilhantes, cheios de uma intensidade que parecia atravessar a alma. Heitor levantou a mão, tentando manter a calma. Fiquem quietos, não o provoquem. O guardião não precisava de provocação. Ele avançou um passo, emitindo um grunhido grave que parecia atravessar nossos ossos. Foi então que percebi algo estranho. As inscrições nas pedras começaram a emitir um brilho fraco, como se sua presença as tivesse despertado. Isso não é só um guardião, é parte de algum pacto, murmurei, enquanto as palavras do povoado finalmente faziam sentido para mim. Clarice levantou o rosto, o pálido contraste de sua expressão reforçando o terror que nos cercava. É por causa das plantações. Eles fizeram isso para protegê-las. Os moradores fizeram um acordo com isso. A criatura avançou novamente e o estranho zumbido que preenchia o ar me fez instintivamente dar um passo para trás. Tropecei em uma das pedras e caí. O movimento atraiu a atenção do guardião, que soltou um grito agudo, um som que parecia carregar raiva e aviso. A clareira mergulhou em caos. Heitor gritou e desapareceu entre as árvores, seus passos se tornando ecos que logo se apagaram. Valquíria correu atrás dele, chamando desesperadamente por seu nome, enquanto Clarice e eu permanecíamos imóveis, presos pelo pânico. O guardião não foi atrás deles. Ele se voltou para nós, os olhos irradiando um ódio que parecia quase físico. Ele não vai nos deixar ir, Clarice sussurrou, apertando meu braço com tanta força que quase doeu. Sem pensar, tomei uma atitude impulsiva. Não queremos problemas, vamos embora! Gritei, minha voz mais alta e firme do que eu esperava. Por um instante ele parou. Parecia avaliar minhas palavras, mas logo voltou a avançar, emitindo um rugido baixo que deixou claro que nossas intenções não importavam.
Sem outra saída, agarrei a mão de Clarice e corremos para dentro da floresta. Podíamos ouvir os passos do guardião atrás de nós, cada impacto no solo como um trovão. Eu não sabia quanto tempo conseguiríamos continuar, mas não podíamos parar. Então, finalmente, avistamos uma luz entre as árvores. Era a primeira clareira natural, um vislumbre de saída. Corremos em direção àquela luz com todas as nossas forças, a última gota de energia que tínhamos. Quando cruzamos a linha das árvores, tudo mudou. O zumbido cessou, o ar ficou mais leve e os sons da floresta voltaram, como se o guardião não pudesse atravessar aquele limite. Caí no chão, ofegante, sentindo meu corpo tremer de cansaço e medo. Pouco depois, Valquíria surgiu entre as árvores. Estava viva, mas a palidez em seu rosto dizia tudo. "E o Heitor?" Perguntei, o coração acelerado, já temendo a resposta. Ela balançou a cabeça devagar, sem conseguir dizer nada. Ficamos sentados ali, à beira da floresta, tentando recuperar o fôlego, mas a ausência de Heitor era um peso insuportável. Valquíria, com lágrimas rolando pelo rosto, abraçava os próprios joelhos e murmurava repetidamente: "Eu não devia ter ido. Não devia ter deixado ele para trás." Clarice, ainda em choque, tentava manter a racionalidade. "Precisamos voltar ao povoado e pedir ajuda. Ficar aqui é nos condenar." Sabia que ela estava certa, mas algo em mim se recusava a aceitar que Heitor estava perdido. Sua imagem estava gravada em minha mente, o momento exato em que ele tropeçou e desapareceu. "Não podemos abandoná-lo. Nem sabemos o que aconteceu com Lucas", falei, minha voz tremendo mais do que eu gostaria. Clarice me olhou diretamente, sua expressão fria e séria. "Se voltarmos agora, o guardião vai nos pegar." Heitor e Lucas sabiam no que estavam se metendo. As palavras foram duras, mas verdadeiras. A caminhada de volta ao povoado foi um tormento. Ninguém dizia nada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A floresta, que antes nos parecia um santuário de beleza, agora era opressiva, cheia de sombras que pareciam se mover. Cada som, cada galho quebrando nos fazia olhar para trás, esperando ver o guardião nos seguindo. Quando chegamos ao povoado, ele parecia deserto. As poucas pessoas que passavam por nós desviavam o olhar ou nos encaravam com desconfiança, como se já soubessem o que havíamos feito. Foi Ezequiel quem nos recebeu parado em frente à sua pequena venda. Sua expressão era sombria, mas sem nenhuma surpresa. "Eu avisei", ele disse com uma calma quase cruel. "Disse para não passarem dos limites. Heitor e Lucas ainda estão lá. Precisamos encontrá-los", Valquíria implorou, já com lágrimas escorrendo. Ezequiel balançou a cabeça lentamente, sua resposta sendo um golpe seco na nossa esperança. "Se eles ficaram para trás, não há mais nada que vocês possam fazer. Quem quebra as regras não volta. O guardião garante isso." "Mas eles são pessoas, humanos", gritei, o desespero transbordando na minha voz. O velho suspirou profundamente, apontando para o horizonte, onde a floresta densa e sombria se erguia como uma muralha viva. "Aquele lugar não pertence aos vivos. Vocês cruzaram uma linha que não deveria ser cruzada. Agora, só resta aceitar as consequências." Naquela noite, Ezequiel permitiu que ficássemos em sua loja. Embora estivéssemos exaustos, nenhum de nós conseguiu descansar de verdade. Mais tarde, enquanto o silêncio tomava conta, me sentei ao lado dele, em busca de respostas. "O que é esse guardião?" Perguntei em voz baixa, como se o próprio ato de questionar fosse perigoso. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Não é algo fácil de explicar. Nós o chamamos de Imbanshi, uma criatura que nunca deveria ter existido. Segundo os antigos, ele é um castigo da própria terra, uma aberração criada para proteger o que é sagrado." "Sagrado?" retruquei com amargura. "O que pode haver de sagrado em proteger plantações ilegais?" O olhar de Ezequiel endureceu, mas não de raiva. Pela primeira vez, percebi uma mistura de vergonha e resignação. Ele sabia que havíamos descoberto as plantações escondidas. "A floresta não foi sempre assim", ele começou, a voz carregada de algo próximo ao remorso. "Antes de tudo isso, antes das plantações, essas terras eram sagradas para nossos ancestrais.
Mas o medo e a ganância nos levaram a fazer um pacto com algo que não compreendemos. O Imbunche protege as terras, mas não por nós. Ele guarda o que resta do passado. E quem o desafia, paga o preço. Ao amanhecer, a tensão no ar era palpável. Valquiria, inquieta, já não conseguia suportar. Vou voltar para buscar Heitor com ou sem vocês, ela anunciou, enquanto organizava seu equipamento. Isso é suicídio, Clarice exclamou, levantando-se de repente. Se você voltar, vai acabar como eles. Prefiro desaparecer tentando do que viver sabendo que não fiz nada. Valquiria respondeu, com o olhar duro e decidido. Eu sabia que ela não mudaria de ideia, e a culpa me corroía por dentro. Não podia deixá-la ir sozinha. Apesar do medo que gritava dentro de mim, decidi acompanhá-la. Clarice, por outro lado, ficou no povoado apavorada demais para arriscar. Quando entramos novamente na floresta, fomos recebidos por algo ainda mais assustador. O ar parecia mais pesado, as sombras das árvores mais densas, e o silêncio era quase insuportável. Caminhamos por horas, seguindo o que achávamos ser o caminho anterior, mas a floresta parecia ter mudado. Cada passo nos fazia sentir que ela estava nos enganando, nos afastando ainda mais de qualquer saída. Depois de muito vagar, encontramos a clareira. O círculo de pedras estava lá, mas algo havia mudado. As marcas gravadas nas pedras brilhavam intensamente, como se estivessem vivas. No centro do círculo, vimos uma figura. Era Heitor. Seu corpo estava ali, mas não era mais o mesmo Heitor que conhecíamos. Ele permanecia imóvel, os olhos abertos e fixos, completamente vazios. Seu rosto não tinha expressão, como se toda a sua essência tivesse sido drenada pela floresta, deixando apenas uma casca sem vida. Valquiria desabou de joelhos, tomada por lágrimas que não paravam de cair. Eu fiquei ali, parado, incapaz de mover um músculo. Então, o vimos. O guardião estava à margem da clareira, observando-nos. Sua silhueta deformada e os olhos que pareciam arder em chamas eram ainda mais aterrorizantes sob o brilho opaco que emanava do círculo de pedras. Ele permanecia imóvel, mas sua presença parecia sufocar tudo ao nosso redor. Vamos embora, murmurei, estendendo a mão para ajudar Valquiria a se levantar. Não há mais nada que possamos fazer por ele. Ela resistiu relutante, mas acabou cedendo. Começamos a recuar devagar, sem nunca desviar o olhar daquela criatura. Quando alcançamos o limite da clareira, o guardião se inclinou levemente na nossa direção, um movimento pequeno, mas cheio de ameaça. Era como se nos dissesse que não haveria uma segunda chance. Ao retornarmos ao povoado, Clarice já nos aguardava. Bastou olhar para nossos rostos para que ela entendesse o que havia acontecido. Nenhum de nós disse uma única palavra. Naquela noite, tomamos uma decisão silenciosa e unânime. Deixaríamos a região. O peso do que presenciamos era insuportável. Antes de partirmos, Ezequiel se aproximou de nós uma última vez. Não contem isso a ninguém, advertiu, sua voz firme e séria. Quando as autoridades vierem, nós lidamos com elas. A floresta tem memória e se vocês continuarem chamando a atenção dela, pode ser que, um dia, ela volte para buscá-los. Lucas e Heitor foram registrados como desaparecidos. Claro que houve buscas, mas tenho quase certeza de que tudo foi controlado pelos moradores do povoado. As famílias deles nos culpam, acreditam que fizemos algo, e de certa forma, não posso culpá-las. Anos depois, aquela floresta ainda me assombra. Nos meus sonhos, vejo as árvores, altas e imponentes, como guardiões sombrios. Outras vezes, é a figura do Imbunche que aparece, espreitando das sombras, como se nunca tivesse nos deixado realmente ir. Não sei se algum dia conseguiremos apagar o que vivemos ali, mas uma coisa é certa: jamais deveríamos ter cruzado aquele limite. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Passei mais de 3 anos vivendo em uma vila no bairro Santa Marta, e foi apenas nos últimos meses lá que experimentei algo fora do comum.
O lugar era relativamente espaçoso, com um pátio compartilhado, como muitas vilas por aí. À direita, as casas se alinhavam uma após a outra. À esquerda, o mesmo padrão, somando um total de 6 residências. Minha casa ficava na terceira posição, indo da entrada até o fundo. Para ser honesta, nunca passei por nenhuma situação estranha ali. Eu trabalhava fora o dia inteiro, quase sem parar, e mal tinha contato com os vizinhos, além de um senhor idoso chamado Raimundo, que morava ao meu lado. Na primeira casa vivia uma família com pai, mãe e uma criança pequena. Na segunda, um rapaz mais ou menos da minha idade. E, nas 2 últimas casas, os moradores costumavam mudar com frequência. Os outros eram mais antigos na vila. Certa noite, já bem tarde, um grito agudo me despertou. Levantei de súbito. O som vinha do pátio, claramente uma mulher gritando. Ainda calçando os sapatos e acendendo a luz, ouvi o senhor Raimundo saindo de casa. Ele estava tentando falar com a jovem que alugava uma das casas no fundo. Já a tinha visto por ali, mas nunca conversamos. Ao sair, vi que a moça estava desesperada, com os nervos à flor da pele e o rosto completamente avermelhado. Ela segurava os braços do senhor Raimundo, quase como se estivesse se apoiando para não desabar no chão. Ele, tentando acalmá-la, perguntava o que tinha acontecido e se havia alguém dentro da casa. Ela, ofegante e gaguejando, apenas repetia, apavorada, que tinha visto uma mulher enforcada no teto, presa por uma corda. "Senhorita, acalme-se", insistia ele. "Se não nos contar direito o que houve, não poderemos ajudá-la. Quer que eu entre para ver?" A moça balançou a cabeça rapidamente, recusando. Não precisa. Eu vi uma senhora pendurada." Fiquei profundamente inquieta olhando aquela cena. Acredite, se você estivesse lá, teria sentido o mesmo. Não parecia que ela estava inventando. Ela estava tão transtornada que até o senhor Raimundo ficou sem palavras por um momento. Ele tentou ajudá-la mais uma vez. "Você tem algum parente ou amigo que possa vir buscá-la? Não acho que deva passar a noite aqui depois de tudo isso." Eu me ofereci para que ela passasse a noite na minha casa, explicando que não me importava. Ela parecia confiável. No entanto, o senhor Raimundo insistiu que não era o ideal. O susto tinha sido enorme e ele temia que a situação piorasse. A jovem concordou em ligar para o namorado. Enquanto aguardava, ficou com a mãe da família da primeira casa na entrada da vila. Nesse ínterim, o pai dessa família chegou e perguntou o que estava acontecendo. O senhor Raimundo, visivelmente irritado, explicou. "É aquela viga velha que fica no teto, uma de madeira, que conecta as últimas casas. Já falei para o proprietário removê-la. É de uma construção antiga e só causa problema." Ele perguntou à moça se podíamos entrar para dar uma olhada antes que ela fosse embora. Meio relutante, ela concordou. O senhor Raimundo então nos perguntou se estávamos dispostos a ver. Os 3 seguimos pela casa até o cômodo, onde ele apontou para a tal viga no teto posicionada bem acima da cama. Era de madeira, claramente antiga, destoando do restante da construção. "É essa aqui. Já falei tantas vezes para tirarem isso. Mas o dono insiste em manter, dizendo que faz parte da história daquela vila antiga que existia aqui há anos. Só que, sabem por quê? Quando ele comprou, pararam de chamar isso de cortiço? Porque uma mulher se enforcou aqui, exatamente nessa viga, 1 ano antes de eu começar a alugar com ele. Isso já tem uns 20 anos. Quando cheguei, o próprio dono me contou essa história. Não é a primeira vez que algo assim acontece." Ele fez uma pausa, balançou a cabeça e continuou. "Deixa eu falar uma coisa. Esse homem vive dizendo que tudo isso é invenção, que é coisa da cabeça das pessoas. Então eu pergunto, por que ninguém consegue morar muito tempo nessas 2 casas do fundo?" Ele nunca responde. Mas sinceramente dá para culpar quem vive aqui? Agora mesmo essa moça não vai durar muito tempo. Quem conseguiria depois de ver uma cena dessas? Uma senhora pendurada nessa madeira. Deus me livre. Só de olhar para essa viga velha já fico com arrepios, imaginando o que aconteceu aqui. Embora eu não tenha visto nada sobrenatural, só de ouvir tudo aquilo e de estar naquele cômodo, com aquele pedaço de madeira no teto, já me dava calafrios. Fiquei pensando no que a garota sentiu. Deve ter sido terrível. O senhor Raimundo tinha razão. Nunca mais vimos a jovem. Pelo que disseram, ela mandou alguém buscar suas coisas no dia seguinte.
E durante o resto do tempo que vivi ali, aquela casa ficou vazia. Não sei se a casa ainda está de pé hoje, mas fica perto de uma rua bem conhecida. Atualmente, há um grande altar de São Judas Tadeu, numa esquina próxima, com vitrine e tudo. Agora me diga, o que você faria se visse algo assim? Quantas noites acha que conseguiria dormir num lugar desses? Me conta nos comentários. Boa noite, Dom. Quero contar algo que aconteceu comigo há muitos anos, lá em 1997. Naquele tempo, eu morava com minha esposa em uns barracos simples de madeira, bem rústicos mesmo. Dependendo de onde você more, ainda se vê algumas construções desse tipo por aí. Nós havíamos nos mudado há pouco tempo para um desses barracos, perto da Rua das Magnólias. No terreno, vivíamos apenas nós dois, e uma senhora que devia ter seus 50 e poucos anos. O dono da propriedade tinha um barraco lá também, mas era raro ele aparecer. Depois de um mês morando ali, já conhecíamos os horários de todo mundo, nossos e da vizinha, e percebemos que o dono passava só de vez em quando, como se quisesse apenas verificar o lugar. Ele não parecia se importar muito, nunca ficava mais do que alguns minutos. Era como se a casinha dele estivesse ali só por estar. Certa noite, perto das 11 horas, saí para o pátio. O terreno era compartilhado, cheio de mato alto, com um velho churrasco de lata jogado de lado e os restos de um balanço enferrujado, tudo dando a impressão de abandono. Fiquei na porta do meu barraco fumando um cigarro quando notei uma mulher ao longe, naquela parte descuidada do quintal que mencionei. Era uma moça jovem, talvez entre 25 e 28 anos, de cabelos loiros e pele muito clara. Ela vestia roupas bastante chamativas, e digo isso não por julgamento, mas porque tem relevância para o que vem a seguir. O que chamou minha atenção foi um pontinho de luz que apareceu na escuridão. Ela também estava fumando, e o brilho do cigarro foi o que me fez notar sua presença. Fiquei desconfiado, pensando que talvez fosse alguém ligado ao dono, quem sabe uma amante. Ele era casado e preferia evitar complicações. Entrei e contei para minha esposa, que espiou pela cortina para conferir. Ela também a viu. Ficamos pensando, se ela não estava com o dono, quem seria? Nunca tínhamos visto ninguém além de nós ali, e não havia mais moradores. 2 dias depois, fui fechar o portão da vizinhança à noite, como de costume, e parei para fumar no quintal. Foi aí que, no canto perto do muro, avistei novamente o mesmo brilho de cigarro, e logo depois, a mulher surgiu. Dessa vez, ela caminhava na direção do meu barraco a uns 10 metros de distância. Resolvi cumprimentá-la. Boa noite, com licença. Ela, porém, não respondeu nem olhou para mim. Continuou como se eu nem estivesse ali. Preferi não insistir e entrei de volta, trancando a porta. No dia seguinte, pela manhã, ao sair para o trabalho, encontrei a vizinha no portão. Decidi comentar. Bom dia, vizinha. Tudo bem? Desculpe perguntar, mas nos últimos dias vi uma mulher ali no quintal. E contei tudo o que já narrei a vocês. A vizinha me olhou e respondeu com naturalidade. Ah, moço, espero que ela não tenha te assustado. Me desculpe, mas acho que ela apareceu porque não consegui acender a vela dela. Fiquei sem entender. Como assim? Perguntei diretamente. O que a senhora quer dizer? Não estou entendendo. Ela então me olhou como quem explicava algo óbvio. Ué, o senhor Raul não contou para vocês sobre aquela moça no quintal? Não. De que moça está falando? A que vi é uma loira. O que quer dizer com isso de vela? Foi quando comecei a perceber que havia mais nessa história do que eu podia imaginar. Vou te contar, mas não fique assustado, porque percebo que o senhor Raul não explicou nada. Veja, antes de dividirem esses terrenos e construírem esses barracos de madeira, tudo isso aqui era tomado por botecos de má fama. Existiam passagens escondidas que ligavam os fundos dos bares a quartos secretos, usadas para tirar mulheres ou esconder pessoas. Infelizmente, segundo o Sr. Raul, coisas terríveis aconteciam por aqui. Muitas mulheres que trabalhavam como prostitutas sofreram horrores e algumas perderam a vida neste lugar. Eu esperava que ela dissesse que era alguma brincadeira de mau gosto,
Mas em vez disso, continuou: não se preocupe demais, vizinho. É por isso que sempre coloco uma vela naquele canto. Quando faço isso, ninguém mais vê aquela mulher. Talvez você não acredite, mas tanto você quanto sua esposa já viram. Aquela moça, ela morreu aqui há muito tempo. Enquanto falava, apontou para um cantinho junto ao muro. Ali, havia pequenos restos de velas sobre uma pedra. Algo que eu nunca tinha notado antes, pois tudo parecia abandonado. Sabe, acho que alguém apaga as velas ou joga fora. Não pode ser o vento, porque elas simplesmente somem. E nunca vejo nada no chão. Parece que há alguém que faz isso, mas que ela descanse em paz. Essas foram as últimas palavras dela. Para mim, já era demais. Mesmo assim, eu não podia ignorar o fato de que minha esposa também havia visto aquela mulher pela janela, e eu mesmo a vi 2 vezes. Depois disso, o medo tomou conta de nós. Passamos a cobrir todas as janelas com cortinas à noite, e eu parei de sair no quintal quando chegava em casa. 2 semanas depois, conseguimos nos mudar para um lugar melhor, já que minha esposa estava grávida e precisávamos de mais segurança. Anos depois, numa ocasião em que precisei passar por aquela região, decidi dar uma volta para ver como estava o lugar. O que encontrei foi um terreno cheio de entulho, com escombros espalhados por toda parte. Durante meu compromisso, perguntei a um rapaz que trabalhava ali o que tinha acontecido. Ele explicou que meses antes, um incêndio tinha destruído tudo. Os barracos pegaram fogo, mas felizmente ninguém se feriu. Ainda assim, o lugar nunca foi reconstruído e as pessoas foram embora. Não sei se foi um acidente, ele também não soube dizer. Mas me lembrei das palavras da vizinha sobre as velas. Será que alguém tentou apagar deliberadamente a memória daquela moça? Ou foi só uma coincidência? Fiquei me perguntando, será que a moça ainda aparece naquele terreno vazio, agora coberto de entulho? É uma história cheia de mistérios, você não acha? Foi só um acidente? Ou alguém realmente tentou impedir que ela descansasse? Sempre senti uma certa fascinação pela chamada Deep Web. Histórias sobre seus recantos mais sombrios e perturbadores sempre me intrigaram. Lugares que ninguém deveria explorar, cheios de segredos que não deveriam ser revelados. Pode soar estranho, mas isso só alimentou minha curiosidade. Contudo, nada poderia me preparar para o que encontrei no chamado Canibal Café. Tudo começou de maneira inofensiva. Uma noite entediante, cliques aleatórios que pouco a pouco me levaram cada vez mais longe. De repente, lá estava eu. A página era simples, com um visual antigo e amador, mas seu objetivo era claro: conectar pessoas com um interesse que ultrapassava os limites do aceitável. Alegavam que tudo era fictício, mas os textos eram descritos com uma precisão assustadora. A princípio, achei que fosse só mais um espaço para fantasias bizarras. Mas então cheguei aos anúncios. Ali, não se tratava apenas de discutir canibalismo. Pessoas estavam oferecendo a si mesmas ou buscando quem se oferecesse como refeição. As mensagens eram cuidadosamente redigidas, vagas o suficiente para evitar confissões explícitas, mas as intenções eram evidentes. Não parecia um lugar para brincadeiras macabras, aquilo parecia real. Eu deveria ter fechado o computador na mesma hora e ido dormir, mas fiquei. Parte de mim acreditava que tudo não passava de uma piada elaborada, um espaço horrendo criado apenas para entreter. Convenci-me de que estava apenas observando, um curioso passageiro. Foi então que encontrei algo que me gelou por completo, uma espécie de diário escrito por alguém que alegava ter realmente consumido carne humana. O autor não revelava sua identidade, ninguém ali usava nomes verdadeiros, mas a maneira como descrevia os detalhes parecia genuína. Ele narrava como havia encontrado um homem online, alguém que não queria mais viver, e como combinaram um encontro. Esse homem desejava ser consumido, um pedido que o autor aceitou. Li o texto com um nó no estômago, mas não conseguia parar. O autor descrevia o encontro como algo quase casual, como se fossem 2 velhos amigos se encontrando. Jantaram juntos antes,
uma refeição comum como parte de uma espécie de ritual, e depois seguiram para um quarto preparado meticulosamente para o ato. O ambiente havia sido forrado com plástico, e ferramentas, facas e ganchos estavam dispostos de forma organizada, quase cirúrgica, o que tornou tudo ainda mais perturbador. O voluntário, como era chamado, foi instruído a se despir e deitar em uma mesa. Ele estava calmo e trazia consigo uma carta, um documento que expressava seu consentimento. O autor relatou que, antes de começar, perguntou mais uma vez se ele estava certo da decisão. O homem teria respondido com um sorriso afirmativo. Foi nesse momento que tudo começou. As descrições que vieram em seguida eram nauseantes. Ele escreveu sobre a faca, o sangue e como o corpo reagia. Falou de sons, cheiros, relatando tudo com uma frieza detalhista. Para ele, era essencial respeitar o desejo do voluntário, tornando o momento significativo. Não havia ódio, raiva ou pressa, apenas uma espécie de ritual quase reverente. Os detalhes sobre a carne, textura, aparência, preparo, eram chocantes. O autor falou sobre como cozinhou, temperou e finalmente consumiu. Eu sabia que deveria ter parado de ler, mas não consegui. Era como assistir a um desastre se desenrolar diante de mim. Horrível, mas impossível de ignorar. A escrita tinha um realismo brutal, mais vívido do que qualquer coisa que já havia lido. Não eram apenas os detalhes gráficos, havia algo mais profundo, a carga emocional que ele colocava em cada linha. Isso era o que realmente me causava arrepios. Ele não parecia buscar chocar ou chamar atenção. Era como uma confissão sincera, quase um desabafo, carregado de uma tristeza palpável. Parecia que o que ele havia feito o marcara de formas que ele mesmo ainda não compreendia. Quando finalmente fechei o laptop, a luz do dia já atravessava as frestas da janela. Eu me sentia exausto, vazio, com um nó no estômago, como se algo irreversível tivesse acontecido. Tentei me convencer de que tudo não passava de uma história inventada, mas era inútil. Os detalhes, a maneira como ele escreveu, tudo permanecia vivo na minha mente. Enquanto tomava banho e me preparava para dormir, aquilo continuava martelando nos meus pensamentos, insistente, sufocante. Nos dias que se seguiram, não consegui me desligar do que tinha lido. Busquei distrações, mas nada adiantava. A narrativa voltava sempre como um eco, me perseguindo. Comecei a ter pesadelos em que eu era a pessoa deitada na mesa, aguardando a lâmina. Acordava suado, com o coração disparado e a boca seca. Prometi a mim mesmo que nunca mais acessaria aquele site, mas a atração era incontrolável. Eu precisava saber mais, precisava entender. E assim voltei. A entrada do diário ainda estava lá, intocada, junto de outras tantas histórias, mais antigas. Algumas eram menos detalhadas, outras ainda mais perturbadoras. Algumas pareciam falsas, exageradas, mas outras tinham um tom inegavelmente autêntico, como a primeira que eu havia lido. E eu li todas, uma por uma. Cada relato me puxava para mais fundo. Passei quase 2 semanas sem tocar em carne. O simples ato de olhar para ela trazia de volta as descrições vividas do texto. Apesar disso, eu não conseguia ficar longe. Tornei-me completamente obcecado, gastando horas no site, explorando os arquivos, analisando padrões. Comecei a perceber conexões entre as postagens, como se alguns usuários realmente se conhecessem. Eles faziam referências a eventos anteriores, trocavam dicas. O que antes parecia ser apenas um espaço de troca de histórias mórbidas, agora se revelava como uma comunidade secreta de canibais, escondida sob a superfície da internet comum. Foi em uma dessas noites, já com os olhos vidrados na tela, que me deparei com uma nova postagem daquele mesmo usuário da primeira entrada do diário. Ele havia retornado, trazendo outro relato, mas algo parecia diferente. Dessa vez ele descrevia o que aconteceu depois, como não conseguia tirar aquilo da cabeça. Dizia que ansiava desesperadamente pela sensação de poder absoluto que havia experimentado. Tentava retomar uma vida normal, mas não era capaz. O gosto, o ato em si o haviam transformado. Ele contou sobre encontrar um novo voluntário, outro que desejava sair da vida.
O processo foi descrito novamente, mas agora o tom era mais sombrio, carregado de desespero. Não havia mais a mesma reverência da primeira vez. Tudo parecia ser movido por compulsão. Ele relatava a culpa e a vergonha que sentia, mas também falava sobre a paz momentânea que aquilo lhe trazia, como se fosse a única maneira de aplacar sua tormenta interna. Passei 2 ou 3 dias completamente imerso no Cannibal Café. Parei de sair de casa. Evitei amigos, família, qualquer contato que pudesse denunciar a mudança que estava acontecendo comigo. Meu mundo se resumiu à luz fria da tela do laptop e ao fluxo incessante de textos e histórias. Meus sonhos se transformaram. Não eram mais pesadelos de medo, mas sonhos tão reais que pareciam palpáveis. E neles, eu já não era mais o voluntário. Agora, era eu quem segurava a faca. Foi apenas após uma longa conversa com um amigo íntimo que entendi que minha fixação pelo Cannibal Café era, na verdade, um reflexo de uma depressão não resolvida, conectada à perda do meu pai. Pode parecer um salto estranho, mas não era. Acho que nunca havia processado completamente as emoções ligadas àquela perda. Ler sobre aquele processo metódico de morte e desmembramento me obrigou a confrontar algo que eu mesmo não compreendia na época. Aquela conversa, quase como um clique, trouxe uma nova maneira de enxergar as coisas. Depois disso, parei de acessar o site e, por algum tempo, consegui deixar o assunto de lado. No entanto, tudo voltou à tona quando ouvi falar que o administrador do Cannibal Café havia sido preso na Alemanha. Ele havia matado e consumido alguém exatamente como as histórias relatadas nas postagens do site. Eu tinha me convencido de que tudo aquilo não passava de uma encenação bizarra, mantida por pessoas profundamente perturbadas. Mas descobrir que um homem chamado Armin Meiss havia sido detido destruiu qualquer vestígio dessa ilusão. Foi um choque que me fez perceber que o mundo é ainda mais sombrio do que eu imaginava. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Aproveitando a abertura para temas profundos que já vi por aqui, quero compartilhar algo marcante que vivi. Sou de Juazeiro, no interior do Ceará, e em 2007 precisei me mudar para São Paulo por conta de um trabalho que consegui lá. Entre vários motivos complicados de explicar agora, um amigo me ofereceu abrigo temporário em uma casa que pertencia à família dele, enquanto eu me organizava. Já havia saído de Juazeiro, então precisava de um lugar com urgência. Foi graças a esse amigo que tive onde ficar por uns dias. O combinado era que seria algo breve, 1 semana no máximo, de acordo com o que meu novo emprego dizia. A casa ficava no bairro Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Era uma propriedade simples, dentro de um conjunto habitacional. Confesso que a rua me deixou inquieto, de terra batida e com um clima pesado. Passei 5 dias lá. O conjunto habitacional era antigo e mal cuidado, com poucas pessoas à vista. Era estranho. Não se via ninguém andando. Apenas ecos distantes de vozes de vez em quando, como se as paredes fossem grossas demais para deixar os sons passarem. Curiosamente, as únicas movimentações aconteciam de madrugada. Eu ouvia passos lá fora, mas preferia não olhar, evitando parecer curioso ou imprudente. Meu amigo já havia me alertado para tomar cuidado, comprar tudo o que precisasse no primeiro dia e não sair muito, pois a região era perigosa. No 6º dia tudo mudou. Às 7 da manhã começaram a bater na porta com força, quase a derrubando. Ouvi vozes autoritárias mandando que saísse com as mãos para o alto. Abri a porta apavorado e vi policiais por toda parte. Eram muitos correndo e gritando pelo conjunto habitacional. Atrás deles, um senhor e uma senhora apareceram, dizendo algo sobre eu ser um recém-chegado e conhecido de alguém. Esse casal me tirou dali junto com eles. Sem entender nada, me vi na esquina com várias viaturas da polícia militar na rua, pelo menos umas 7 ou 10. Os policiais cercavam o lugar, arrombando portas de alumínio e metal, enquanto gritavam e revistavam tudo. Perguntei ao casal o que estava acontecendo. Eles explicaram que moravam ali,
E como conheciam a família do meu amigo, conseguiram intervir para que eu não fosse confundido. Foi então que revelaram algo perturbador. Na última casa do conjunto, mantinham pessoas presas contra a vontade delas. Esse casal já sabia do que se passava lá, por isso evitavam sair de casa. Eles disseram que, de madrugada, traziam mais gente e as mantinham no local. Aparentemente, no dia da operação, os responsáveis não estavam, algo comum segundo eles. Era o que chamavam de casa de segurança, funcionando como um cativeiro. Naquela tarde, além das viaturas policiais, chegaram também os carros do IML, o Instituto Médico Legal. Descobriu-se que naquele mesmo conjunto, onde eu havia passado quase uma semana, não apenas encontraram pessoas em condições desumanas, amarradas, sem água ou comida por semanas, mas também diversos corpos já sem vida. As condições em que estavam eram indescritíveis, algo que eu preferia nunca ter conhecido. Ali, dividíamos aquele espaço, nós, vivos, e os restos de quem já não estava. Mais tarde, a polícia me trouxe minha mala, o único pertence que eu carregava, depois de esclarecer que eu, assim como outros moradores, nada tínhamos a ver com aquilo, até porque todos ali já sabiam quem eram os responsáveis por aquele esquema. Deixei o lugar no mesmo dia, parti direto para o centro de São Paulo e arrumei hospedagem paga em outro local. Meu amigo abalado não soube o que dizer. Ele também estava em choque com o que aconteceu. Desde então, nunca mais soube nada sobre aquele conjunto habitacional. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.